Olá, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre o fruto do Espírito. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Continuando dentro do ensino da teologia de Paulo, nós vamos falar hoje sobre o ensino sobre o fruto do Espírito Santo. Então, já falamos aí iniciamos dentro do livro de Gálatas, falamos sobre a justificação pela fé, que a justificação vem pela fé em Cristo Jesus, não pelas obras da lei. E agora Paulo, para concluir a carta aos Gálatas, ele vai falar sobre o resultado dessa justificação pela fé. E o resultado dessa justificação pela fé são os frutos do Espírito, que estão aqui listados, o fruto do Espírito, melhor dizendo. Em Gálatas, capítulo número 5, versículo de número 22, vai nos dizer assim: o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, Paulo está concluindo que o resultado daqueles que creem em Cristo Jesus, pela fé, eles alcançam esse resultado, que são esses frutos do Espírito. E contra esse fruto do Espírito não há lei. Não há nada que a lei possa determinar ou eu e você possamos fazer que venha contrariar o fruto do Espírito. E o interessante é que quando Jesus Cristo ele se apresenta em João 15 como a videira verdadeira, nós vemos que o fruto do Espírito é resultado daqueles que estão na videira verdadeira. Então, o fruto que eu e você geramos é resultado daqueles que estão na videira verdadeira. Então, imagina um cacho de uva. Aqui nós listamos algumas virtudes do Espírito, que compõem o fruto do Espírito. Imagina um cacho de uva. Ali a fruta, uva. Então, você vai ter ali, formando aquele cacho de uva, diversas uvas, que vai formar aquele fruto. Assim também nós podemos trazer essa analogia para cá, porque o fruto do Espírito são essas virtudes. Claro que Paulo aqui ele não está sendo taxativo, ou seja, ele não está elencando todas as virtudes, vamos dizer assim, todo o fruto do Espírito, mas ele está trazendo aqui de maneira exemplificativa as virtudes do Espírito, que é o amor, que é a alegria, que é a paz, a longanimidade. E aqui ele está fazendo um contraste, claro, contra as obras da carne. Se você for ler um pouquinho anterior, lá no versículo 16, ele vai dar uma ordem, melhor dizendo, para que nós venhamos andar segundo o Espírito e não satisfazer o desejo da carne. Porque a carne ela deseja o que é contrário ao Espírito. Então um se opõe um ao outro. E aí ele vai listar as obras da carne e em contraponto, claro, o fruto do Espírito. E o interessante é que Paulo, ao usar essa palavra tanto para obra como para fruto, obra é algo que parte de nós, que eu e você, que o homem pode fazer. Agora, o fruto é algo que não está no meu e no seu controle. Então, a árvore, quando ela frutifica, ela frutifica de acordo com a lei estabelecida por Deus. Então, não é eu e você que fazemos com que a árvore frutifique. Eu e você podemos até apontar, mas o frutificar vem de uma lei estabelecida por Deus sobre a natureza. Então, essa frutificação, ela não vem de mim ou de você. E a mesma coisa aplicada no mundo espiritual. Então, esse fruto do Espírito, ele é gerado por meio do Espírito Santo. É gerado por aqueles que estão na videira verdadeira, naquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então, aqueles que estão em Cristo Jesus, que têm a sua fé em Cristo Jesus, que são justificados por meio da fé em Cristo Jesus, o resultado daqueles que creem, daqueles que permanecem na videira verdadeira, são os frutos que qualquer pessoa que tiver ao seu redor podem contemplar essa alegria, essa paz, esse amor, essa bondade, essa mansidão, essa fidelidade, esse domínio próprio. Então isso não vem de nós, isso não vem do ser humano. Porque como nós vemos aqui no versículo 16, as obras da carne, ela é contrária ao fruto do Espírito.
Então há uma guerra no nosso interior, entre carne e espírito. Então aquilo, claro, que nós alimentarmos mais vai prevalecer. Se é o espírito, vai prevalecer sobre a carne. Porém, se eu deixo o espírito de lado, as coisas do espírito de lado, e alimento as coisas carnais, quem é que vai prevalecer? A carne. Aqui nós temos elencados, como eu falei, de maneira taxativa, de maneira não taxativa, ou seja, de maneira exemplificativa, apenas alguns exemplos da virtude do Espírito Santo. Vou passar de maneira bem breve sobre cada um deles, porque 9 seria o nosso tempo, aí teria que ser muito maior para a gente conseguir elencar cada um de maneira bem mais profunda. Mas o que eu vou trazer, a gente observa que algumas dessas virtudes elas estão interrelacionadas. Eu diria que a virtude maior, trazida aqui do fruto do Espírito, é o amor, porque as demais elas vão se conectar a essa base principal que é o amor. Inclusive, o maior mandamento que Jesus Cristo vai trazer para nós é amar ao Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, o cumprimento da lei está baseado no amor. Então, se eu amo o Senhor sobre todas as coisas, eu vou agir com fidelidade, eu vou agir com domínio próprio, eu vou agir com paciência, e eu vou agir, claro, com o amor pelo meu próximo, o amor pelo meu semelhante, tendo paciência, tendo longanimidade, tendo benignidade, tendo bondade. Então, a base, que eu diria dessas virtudes do Espírito é o amor. É tanto que Paulo ele começa com essa virtude, o amor. O fruto do Espírito, porém, é o amor. E dentro do grego, que é a linguagem original que foi escrito, o Novo Testamento, nós vemos 3 tipos de palavras em grego utilizada para falar sobre o amor. O amor filial, o amor storge e o amor ágape. Esse amor filial está relacionado com aquele amor sobre talvez um amigo, sobre talvez a família. Já o amor storge ele está relacionado ao amor de pai para filho. Porém, o amor ágape, que eu diria que é um amor incondicional, é o amor que vem do Evangelho. É o amor que ele está acima de todas as coisas, de todas as circunstâncias. Apesar da injúria, apesar da perseguição, apesar dos falatórios, o amor ele supera a isso. E esse amor não é do homem. Eu e você não vamos amar alguém que nos odeia. Como assim? A carne não vai amar alguém que te odeia, que alguém talvez que te vê como inimigo. Esse amor, ele só é gerado no amor divino, que é fruto do Espírito Santo. Que aí entra a parte que é a ação do Espírito, que é a gerar em nós esse fruto do amor, esse amor ágape. Esse amor ágape que fez com que Jesus Cristo declarasse naquela cruz, sendo crucificado: Senhor, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Esse mesmo amor que fez com que Estevão, ao ser apedrejado, pedisse ao Senhor: Senhor, não lhes impute esse pecado. Então esse amor, ele não vem do homem. Esse amor não vem de mim e de você. Esse amor, ele vem do Espírito Santo de Deus. Esse amor, ele é fruto do Espírito. Esse amor que ele rege o Evangelho, onde muitas pessoas que creem em Jesus Cristo, discípulos de Cristo, foram apedrejados, foram queimados, mas mesmo assim não deixaram de anunciar esse amor que nos alcançou. Porque mesmo aquelas pessoas, muitas vezes com ódio no coração, você quer, falando como cristão, essas pessoas que foram queimadas, crucificadas, ou nós queremos que mesmo essas pessoas que muitas vezes vai te odiar, que ela também seja alcançada por essa graça. Porque é uma graça que excede todo entendimento humano. Esse resultado dessa alegria que vem no nosso coração, que é independente de circunstâncias, que independente das provações, das lutas, das perseguições, a alegria do nosso interior, ela continua irradiando, porque ela não vem de circunstância externa. Ela está relacionada ao Espírito Santo de Deus que enche o meu coração. Então, essa alegria que muitas vezes muitos não entendem, ela está relacionada ao ser divino, ao Espírito Santo. Então, por isso que aqueles ali que não compreendiam, que estavam crucificando os primeiros cristãos, que ao ser jogado junto com os leões, na arena dos leões, para servir ali de espetáculo público,
eles estavam ali com o rosto irradiando de alegria. Muitas vezes, né, existe uma história aí do que aconteceu na igreja primitiva, que aqueles que queriam degolar ali, aqueles cristãos, eles colocavam um pano, tipo, como se fosse algo para tampar o rosto daquelas pessoas. Porque diante da morte, aquelas pessoas estavam irradiando alegria, irradiando o brilho do Espírito Santo. Então eles não conseguiam ali muitas vezes não entender o que estava acontecendo e colocavam ali um pano para tampar o rosto daquelas pessoas. Então isso é a alegria que vem do Espírito Santo. Isso é o fruto do Espírito Santo, que também está relacionado a essa paz. Essa paz que mesmo diante dessa circunstância, a pessoa está tranquila. Por que ela está tranquila? Porque ela confia, ela tem a fidelidade, né? O fruto do Espírito, a fidelidade naquele que o chamou, naquele que o guarda, que é o Senhor, que é o Deus Criador dos céus e da terra. O que o profeta Isaías vai falar ao povo de Israel por meio, né, de uma ordem de Deus. Se vocês, né, ouvirem o meu ensino, eu tenho ensinado, o Senhor falando por meio do profeta Isaías, eu tenho o melhor para vocês, eu tenho ensinado aquilo que vai te gerar o melhor para a vida de vocês. E se vocês, né, obedecerem às ordens que eu estou direcionando a vocês, que aí entra também até na nossa palavra aqui, que é andar de acordo com o Espírito Santo. Se nós andamos direcionados pelo Espírito Santo, o resultado disso é paz como rios no nosso interior. Então, abundância de paz no nosso coração. Então, se nós andamos de acordo com o que o Espírito Santo de Deus nos direciona, com o que Deus nos ensina, porque Ele tem o melhor para nós, ainda que nós não compreendamos, o resultado disso é uma paz. Ao contrário do que nós estamos vivendo na nossa sociedade dos dias atuais, que é o mal do século, a depressão, a ansiedade. Então, tudo isso é resultado de pessoas que não confiam no Senhor. Porque aquele que confia no Senhor sabe que Ele tem o poder do tempo, que ele tem o poder da vida, que Ele controla todas as circunstâncias. Aquele que tem essa confiança, essa fidelidade, o resultado disso é a paz no seu interior. Então, lembra que eu estou falando tudo relacionado ao fruto do Espírito Santo. Já falei sobre o amor, a alegria, a paz, a fidelidade. Então, isso é o resultado daquele que confia, né, fidelidade no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, o resultado é essa paz. Pode estar, né, acontecendo todos os problemas ao nosso redor, mas algo que vem do Espírito Santo no nosso coração nos dá essa confiança, nos dá essa certeza de que o guarda de Israel ele não dorme, de que o Senhor dos exércitos está cuidando de nós. E aí, outra fruto do Espírito é a longanimidade. E aí, longanimidade, né, se você pegar para longo ânimo, né, que também pode ser traduzido em algumas traduções, versões bíblicas, vai dizer que é traduzir como uma paciência. E a paciência, essa paciência também é divina, que o Senhor Deus é tardio em irar-se. Então o Senhor muitas vezes, né, durante a história da humanidade, ele foi tardio em irar-se, querendo que as pessoas, os seres humanos chegassem ao arrependimento. É o que Pedro escreveu, que, né, muitos, ao se relacionar à vinda do Senhor, há desde os nossos pais, que é dito, é anunciado que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Mas o Senhor, por sua paciência, por sua longanimidade, está dando a oportunidade para que pessoas venham chegar a alcançar o arrependimento. Então isso é algo que vem do Senhor. Essa paciência, essa longanimidade, trazendo para nós, né, aplicação para nós, seres humanos. Falei de algo divino relacionado a nós. Então é ter paciência com aquele nosso próximo. Com o próximo, né, o nosso semelhante, que muitas vezes talvez não alcançou essa graça de ter a virtude do Espírito Santo. E o seu comportamento é totalmente contrário a essas virtudes, é totalmente carnal. E nós, como o Senhor, assim como nós fomos alcançados por essa misericórdia, por essa paciência, nós também venhamos exercer essa paciência, essa misericórdia com o nosso semelhante. Porque aquele que exerce misericórdia, ele alcança misericórdia. Então, relacionado à paciência, lembra que eu falei que Paulo está sendo aqui apenas exemplificativo, ele está trazendo
alguns exemplos da virtude do Espírito Santo. Então, essa misericórdia que está relacionada também a essa paciência, nós devemos exercer com o nosso semelhante, assim como o Senhor exerce diante de nós, para que essas pessoas também venham ser alcançadas pelo Evangelho, para que essas pessoas também venham ser alcançadas pela graça, que excede todo entendimento, pela graça do Senhor. O próximo, benignidade. E aí, que também está relacionado com a bondade, ela está relacionada com a preocupação com o outro, é o ser bondoso com o outro, ou seja, o altruísmo. É eu pensar no outro, é eu me colocar no lugar do outro, para exercer essa benignidade, ser benigno, fazer o bem com o meu próximo. Muitas vezes a pessoa está passando por uma situação difícil, e você se colocar no lugar dela e exercer a bondade. O próximo, né, a bondade em si, aí está relacionada a algo divino, a excelência divina que vem no interior. O Senhor, ele derrama a chuva, ele faz o sol nascer sobre o justo e o injusto. Então essa bondade do Senhor, que independente da pessoa, essa bondade ele exerce sobre todos, faz nascer o sol, faz chover sobre o justo e o injusto. Então nós também precisamos exercer essa bondade, independente de quem seja a pessoa que vai desfrutar, né, desse fruto que está em nós, que está no nosso interior, que não vem de nós, que não vem, lembra mais uma vez, o fruto ele não é da nosso ser, da nossa carne, ele vem de uma virtude divina gerada em nós por meio do Espírito Santo. O sétimo ponto, já falei sobre a fidelidade, né, exercer essa lealdade, essa confiança no Senhor. Então, confiar no Senhor, ter lealdade ao Senhor, que tanto, né, em cumprir, né, os seus mandamentos, aquilo que Ele coloca em nosso coração. Por isso que Paulo termina dizendo que contra essas coisas não há lei, porque se eu sou fiel ao Senhor, eu vou alcançar, eu vou ter resultados dessa fidelidade. E uma delas, que eu já falei, que é a paciência, que é a paz. Então, tudo isso vem por meio daquele que é fiel ao Senhor. E ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Ele permanece fiel. Então, essa fidelidade é algo divino. É algo que vem de Deus. Oitavo ponto, a mansidão. E essa mansidão é algo muito além do que ficar, né, aquela pessoa tranquila. Nessa mansidão é eu ter a humildade ao ponto de eu não revidar, não retribuir, trazendo um exemplo, não retribuir a ofensa. Então, se você é, por exemplo, xingado, não retribuir. Então, essa é uma mansidão que vem do Senhor, que para muitos seria uma fraqueza, né, nos nossos dias atuais. Então, ser manso, ser longânimo, ter bondade, no sistema secular, mundano, isso são fraquezas. Eles veem, né, o mundo vê isso como fraqueza, mas isso é uma virtude de Deus, por meio do Espírito Santo. Então, exercer a mansidão, então, é o que Jesus Cristo nos diz: dê um tapa na face, dê a outra. Isso é fácil? Não. É tanto que eu não consigo fazer pela minha própria carne. Mas eu tenho uma capacitação do Espírito Santo para exercer. É o que Paulo está ensinando para os Gálatas. Cumprir a lei é impossível. Mas existe algo que Deus providenciou, que Jesus Cristo enviou, que é o Espírito Santo, que nos capacita a fazer e ter essa essência, né, divina, que essas virtudes do Espírito é algo divino, tanto o amor, a alegria, a paz, essa bondade, que é algo divino, que eu sou capacitado por meio do Espírito. Não é algo de mim, não é porque eu sou bonzinho, não. É algo que vem do Espírito Santo de Deus e gera esse fruto do Espírito em mim. Então, a mansidão é esse ponto de não revidar. E o nono, domínio próprio. Então, é o controle sobre as paixões, sobre os apetites da carne. Então, lembra que eu falei lá no início? Se eu alimentar o Espírito, ele vai prevalecer sobre a carne. Então, é ter o controle. Não que eu não, por exemplo, não tenha o desejo, né, de pecar, mas eu tenho algo no meu ser muito maior, que é o Espírito Santo de Deus, que gera o domínio próprio. Então, ainda, por exemplo, a pessoa que tem um hábito tanto de mentir, né, que ele já não tem o controle ali daquele pecado. Então, o domínio próprio, ele vem justamente por isso. Então, às vezes, a pessoa ali, né, que foi na sua velha natureza, mentiroso, agora na sua nova criatura, por meio do Espírito Santo, quando ele está diante de uma situação que vai levar à prática do velho homem, da mentira, o Espírito Santo vem,
Não, isso não é de Deus, isso não é agradável ao Senhor. Então aí vem o domínio próprio. A pessoa que era irada na velha criatura. Então, diante de uma situação, vem ali como um vulcão para a pessoa explodir e se irar. O Espírito Santo vem, segura, contém o vulcão. Então, isso é o domínio próprio, que não vem de mim, que não vem da carne, mas que vem do Espírito. Então, aqui alguns exemplos, né, da virtude do Espírito, o fruto do Espírito. Lembrando que está no singular, o fruto. Então, as virtudes é gerada, todas essas virtudes e muito mais, é gerada pela ação do Espírito Santo de Deus no meu e no seu coração. Então essa, né, foi a palavra que o Senhor tenha falado no seu coração, que continue, né, a falar no seu coração. Se você dá liberdade ao Espírito Santo, ele continua, mesmo que não seja eu ou outra pessoa falando, ele continua a gerar, né, esse fruto no meu e no seu coração. E que a graça e o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja na minha e na sua vida. Amém.